O ministro André Mendonça, relator do Supremo Tribunal Federal, tanto do processo envolvendo o Banco Master quanto do que investiga fraudes em descontos em folhas de aposentados, autorizou nesta sexta-feira que a CPMI do INSS volte a acessar dados obtidos com quebras de sigilo contra Daniel Vorcara. A reportagem é de Carol Rosito, de Brasília. A decisão de André Mendonça devolve à CPMI do INSS o acesso a informações obtidas com as quebras de sigilo de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master entre 2016 e novembro de 2025. Assim, a comissão volta a ter acesso a conversas de Vorcaro em aplicativos de mensagens, extratos bancários, dados sobre negócios imobiliários, entre outras informações. As quebras haviam sido aprovadas em dezembro, sob a justificativa de esclarecer se fraudes financeiras cometidas pelo Master também estariam ligadas à oferta de crédito consignado pelo banco. Porém, uma semana depois de a CPMI aprovar os requerimentos, o então relator do processo no STF, Dias Toffoli, ordenou que os dados ficassem restritos e custodiados temporariamente com a presidência do Senado. Agora, a presidência da Casa terá que entregar os dados integralmente aos investigadores da PF, que estão se debruçando sobre as suspeitas de fraude em descontos associativos em folhas de aposentados do INSS. Já a Polícia Federal deverá compartilhar estas informações tanto com agentes da corporação, que apuram o caso, quanto com a CPMI. Desde que substituiu Toffoli, Mendonça tem revisto decisões do antigo relator. Nesta semana, o ministro liberou que materiais apreendidos em operação fiquem sob custódia da PF e revogou a determinação de peritos específicos para tratar de provas. Porém, o empoderamento da PF vem com um recado: a corporação não pode instaurar novas investigações sem autorização expressa do Supremo. A medida busca evitar nova crise similar à desencadeada pelo relatório de 200 páginas da PF que aponta relações entre Toffoli e Vorcaro. A PF deve pedir a quebra de sigilo do fundo Maridit, ligado a familiares de Toffoli e do qual o ministro é sócio. O Maridit tinha participação societária no resort Itaiaiá e vendeu sua fatia no empreendimento a um fundo ligado a Vorcaro. Por ora, Toffoli ainda não é alvo da investigação. Vorcaro era esperado para depor a CPMI do INSS na próxima segunda-feira, porém o dono do Master desistiu de comparecer à comissão. O banqueiro se ampara em decisão de André Mendonça, que diz que ele não é obrigado a prestar depoimentos no Congresso, sob o entendimento de que tem o direito de não gerar provas contra si mesmo. Também está prevista a participação de Vorcaro em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na próxima terça-feira. A comissão permanente criou um grupo de trabalho com o intuito de sugerir mudanças no sistema financeiro nacional para impedir novos casos de fraude, como as que teriam sido cometidas pelo Master. Vamos lá, a nossa análise. Queria colocar aqui já na tela o professor Miguel Reale comigo para fazer uma pergunta, professor, diretamente relacionada ao livro que vocês lançam na semana que vem aqui em São Paulo, no Tucarena, o Supremo em Perspectiva, Diagnóstico das Disfunções, né? E tem um dos capítulos ali do livro, que gentilmente eu recebi hoje, professor, que fala em transparência do Supremo como um dever republicano. E ali vocês dizem exatamente, né? A legitimidade de uma corte não se esgota na autoridade formal, mas na confiança, na imparcialidade real e aparente dos seus integrantes. E aí eu lanço a pergunta, professor, o caso Master quebrou essa confiança da população, que a população deve ter na imparcialidade dos ministros do Supremo? Olha, este trabalho que vai ser lançado terça-feira que vem no Tuca, foi preparado pelo Instituto dos Advogados de São Paulo e, ao mesmo tempo, contemporaneamente, fazia-se uma reunião na Fundação Fernando Henrique Cardoso, em que se falava também de código de conduta de autocontenção. E, ao mesmo tempo, a Ordem dos Advogados de São Paulo constituiu um grupo, aliás, com a participação de 2 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, para estudar o Supremo. Portanto, não é o caso Master que gera essa preocupação com o Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida nenhuma, a confiança é o esteio da democracia, não é só o esteio do Supremo Tribunal Federal, porque
o cidadão ele só vai acreditar efetivamente no direito quando o direito, ao ser aplicado, o seja de forma idônea, imparcial. A imparcialidade é o fundamento por via do qual a sociedade é tranquila. Há tranquilidade social quando se sabe que a justiça está sendo feita não para atendimento de interesses particulares, mas para atendimento de interesses institucionais e sociais. E o Supremo Tribunal Federal, que teve um papel fundamental na defesa da democracia, sofreu muito também ao longo do tempo, especialmente ao tempo de Bolsonaro, com vários ataques. Lembre-se que saiu toda uma campanha da Lava-Toga, ou seja, era a Lava-Toga que tinha saído, isso há anos atrás, né, no governo Bolsonaro, querendo comprometer o Supremo Tribunal Federal, tanto que o Supremo teve que defender a si próprio. Temos que lembrar que não tínhamos Procurador-Geral da República, porque o Procurador-Geral da República foi absolutamente omisso. Então, o Supremo teve que se autodefender, né? E, por isso, também ele passou a ter uma imensa repercussão, um protagonismo na vida brasileira, além de outras questões próprias do Supremo Tribunal Federal, ou seja, da competência que ele passou a ter para, através das ações de descumprimento de preceito fundamental, analisar questões muito delicadas, como aborto danencefálico, se a acusação a transgênero é racismo, se o uso de drogas em pequena quantidade constitui crime, não é? O casamento homoafetivo. São questões culturais que estão muito sensíveis para a população e que o Supremo passou a atender e a ver nisto a necessidade de uma proteção, por exemplo, ao caso do aborto anencefálico, porque o legislativo não trabalha. Sim, agora, professor, não avança na solução dessas questões. Então, a partir daí, se vê que o Supremo cresceu na imagem pública, através também da TV Justiça, e, logicamente, passou a ter uma repercussão. Tudo que acontece no Supremo repercute. Mas o Supremo errou também na medida em que, dentro dessa sua ampla atividade, também como tribunal de primeira instância dos políticos, passou a tomar decisões monocráticas. Esse estudo do Instituto dos Advogados de São Paulo vem junto com artigos que produzimos, nós 6 que somos autores, a começar pelo presidente do Instituto, Diogo Mello, vem com um estudo de jurimetria que estudou 90 mil decisões num universo de 900 mil decisões. Professor, Portanto, uma amostragem significativa, mostrando que o Supremo decidiu, em 85% das vezes, monocraticamente. professor, eu queria só trazer o caso, esse contexto todo que o senhor coloca é muito importante, interessante, de como chegamos até aqui. Mas, dado até o nosso tempo enxuto, eu queria a sua leitura do caso em si, de todo esse histórico que o senhor coloca. O caso em si, eu diria, o caso Master é a consequência que vem desde o mensalão, veio vindo. É o caso da falência da Lava Jato, que tinha sido reconhecido pelo Supremo como de competência da vara de Moro, e depois Moro descobriu-se que tinha, afinal de contas, se transformado em um agente político. Cai a Lava Jato, entra a corrupção, com a queda da Lava Jato, a corrupção se sentiu livre. A corrupção se espalhou. E o ápice dessa corrupção é o caso Master, é o Vaccaro, que é um homem que conhece as fragilidades brasileiras. Não é? Ele vai desde a captação de influências, né, de amizades, de conhecimentos, até mesmo a produção de farras sexuais em casas em Trancoso. Ou seja, sem dúvida nenhuma, muito grave, porque a corrupção, eu diria que no universo da corrupção, o Master está em toda parte. É isso. E o receio é que ela esteja, eventualmente, tenha entrado no judiciário. Porque aí a confiança, efetivamente, na justiça, que é fundamental, se abala. Professor, e, portanto,
Thaís Herédia aqui, esse assunto da confiança me lembra a declaração que foi transcrita pelo Poder 360 da ministra Carmen Lúcia, dizendo que com todo táxi que ela pega, ela ouve falar mal do Supremo. Essa confiança ela já está claramente deteriorada. Agora, nós também soubemos, até pela divulgação da transcrição dessa reunião em que foi resolvida a saída do relator Dias Toffoli, que a reunião foi gravada, portanto, e de uma gravidade absurda. Eu queria lhe ouvir sobre a confiança que se quebrou dentro do próprio Supremo. O quanto isso é danoso para a instituição? É tudo muito danoso para a instituição. Seja o fato da aproximação de ministros junto ao Vacário, junto às suas instituições, seja esse problema de não ter se encontrado um meio caminho estranho, porque não é o juiz, não é o ministro que se declara suspeito, ele não se declara suspeito, apesar de não se declarar suspeito, se reconhece uma suspensão que não existe e nunca há a possibilidade do afastamento do relator de um próprio caso, de um caso que está entregue à sua atribuição. Portanto, ele não se sabe qual justificativa há para que ele saia da relatoria. E depois sair da relatoria também não significa grande coisa, porque lá à frente ele vai ser julgado pela turma integrada pelo Dias Toffoli, não é? E, portanto, é tudo muito estranho. O Supremo tem que parar para pensar. Nós estamos advogados, nós que estamos nessa análise desde junho, julho do ano passado, nós estamos preocupados com a instituição. Não é contra o Supremo, é a favor do Supremo, a favor do país. Não se pega um caso particular, não é o caso Master, mas o caso Master é um exemplo magnífico de como o Supremo tem que se repensar. Não é? O Supremo não pode dar exemplos de corporativismo, ele tem que dar exemplo de colegialidade. E exatamente isso está agravado pelas decisões monocráticas. As decisões não são objeto de discussão, de conversa, de troca de ideias, de conflito, até mesmo. São decisões que são tomadas individualmente por cada ministro. Então, nós temos, na verdade, 11 Supremos Tribunais Federais. Tudo isso conspira no sentido da desconfiança com relação ao Supremo. E nós temos que recuperar, porque o Supremo é fundamental, ele tem um papel exemplar e tem juízes e ministros extremamente competentes que devem, ao meu ver, pensar que eles devem antes pensar na proteção do Supremo do que na proteção do colega. Deixa eu colocar só a Jussara, professor, porque o senhor vem falando ali da atitude e da condução dos ministros, e a Jussara está muito debruçada ali, especialmente agora nessa nova relatoria, Jussara. De ontem para hoje, o ministro André Mendonça, novo relator do caso Master, tomou 2 decisões, pelo menos no meu sentir, mostrando ali a que veio e colocando de novo o que parece óbvio, mas hoje o contexto é tão complicado que o óbvio chega a merecer elogio, né? Enfim, com base nessas decisões, a de ontem e a de hoje, a de ontem dando autonomia para a Polícia Federal e a de hoje permitindo que o Congresso investigue, já dá para sentir um rumo da prosa ali, para onde que o André Mendonça vai conduzir essa investigação? Eu acho que a sua tranquilidade com as decisões... professor, só lançar para a Jussara primeiro, aí eu devolvo para o senhor, me desculpe. Está ótimo. Caio, o ministro André Mendonça, ele assumiu essa relatoria não apenas com a função ali de supervisionar a própria ação do Banco Master, mas também de tomar atitudes que de alguma forma pudesse não aprofundar a crise de imagem do Supremo Tribunal Federal. Eu observo as primeiras decisões do ministro André Mendonça à frente da relatoria do caso Master muito nesse sentido, um pouco de, como você disse, de colocar as coisas nos trilhos. Então, a avaliação, pelo menos a percepção é de que
Mendonça vai tentar blindar essa investigação e, inclusive, diminuir possibilidades de questionamento lá na frente em relação ao próprio processo, que pode, inclusive, haver algum tipo de questionamento sobre a condução do processo que poderia levar à anulação de toda a investigação. Então, eu observo que há um cuidado do ministro André Mendonça neste sentido, de tentar primeiro que baixar um pouco a temperatura em relação a esse caso. Quando ele, uma das decisões que chama bastante atenção é na determinação dele de ontem, dizendo o seguinte: só aqueles agentes que têm estritamente necessidade, que eles participam da diligência, que eles vão ter acesso, não escalar, não passar nem para os seus superiores hierárquicos. Isso também é um modo, Caio, de blindar a própria investigação e, claro, evitar vazamentos, principalmente no caso rumoroso como esse. Então, observa essas primeiras decisões muito nesse sentido. Mas lembrando que na próxima semana deve vir mais novidade. Afinal de contas, a própria Polícia Federal, que ficou empoderada ali por essa decisão do ministro André Mendonça, deve enviar um novo relatório, inclusive respondendo alguns questionamentos do ministro. Então, é possível que ele deva dar novas decisões nesse sentido, podendo, inclusive, rever outras decisões do relator anterior, Dias Toffoli. Professor Miguel Reale, qual a chance, na sua visão, do André Mendonça enfrentar e ser derrotado pelas mesmas forças que conseguiram enterrar a Lava Jato, por exemplo, e que virão, e que já estão atuando, na verdade? Olha, eu acho muito, muito difícil, porque existe agora toda uma mobilização pública no sentido da necessidade de se readquirir a confiança no Supremo Tribunal Federal. Eu sinto, por exemplo, que você, Caio, se sentiu mais tranquilo ao ver que há uma decisão do André Mendonça recompondo ou colocando as coisas nos seus devidos lugares, né? A sua impressão é essa, a impressão do motorista de táxi que levou a Carmen Lúcia vai ser a mesma. Há movimentações, dia 2 de março haverá uma reunião de várias entidades, mais de 20 significativas ONGs estarão no Salão Nobre da Faculdade de Direito, dando apoio à edição de um código de conduta. Nós teremos o lançamento, terça-feira próxima, deste livro, sobre a análise das disfunções do Supremo Tribunal Federal, que foram pensados lá atrás, não era por causa do caso Master, mas o caso Master acelera ou mostra mais claramente a situação de crise em que nós estamos. Então, eu creio que há uma mobilização pública, há um entendimento da nação no sentido de que é necessário se recompor e se restabelecer a confiança no Supremo Tribunal Federal. Acho muito difícil que se faça aquilo que acabou sendo feito, de dar de conta uma narrativa de que não houve nada no Petrolão, né? Quando as provas estão ali, houve erros graves do Moro, gravíssimos, mas as provas estão lá. Houve um erro grande do Supremo de transferir todas as ações. Ninguém foi absolvido no Petrolão, foram anulados e passados por grandes processos, foram passados para a Justiça Eleitoral, porque o dinheiro teria ido para um partido político. Ora, esse dinheiro não foi para a eleição, esse dinheiro foi para o partido político. O Tribunal Eleitoral não tem nada a ver com isso. Professor. E o Tribunal Eleitoral não tem estrutura. O Tribunal Eleitoral é um tribunal efêmero que reúne juízes para atuar durante a eleição. Então, morreu. Sim. E a morte dessa grande corrupção, que foi o Petrolão, abriu as portas para a corrupção. Professor, e o Valcaro é o grande líder desse novo movimento corrupto do país. Só para finalizar, então, professor, na sua percepção, o senhor se mostra otimista com a evolução até desse clamor nacional por correição, por uma investigação ampla? Agora, neste caso, diferentemente da Lava Jato, você tem potencialmente 2 ministros envolvidos diretamente com o caso Master, o Dias Toffoli, por conta do resort, por conta de tudo que a gente sabe, e o ministro Alexandre de Moraes, em razão desse contrato fora de qualquer padrão de mercado no Brasil, em São Paulo, de 129 milhões. Esses 2 personagens, ao sentirem potencialmente, eventualmente, uma evolução das investigações contra si, não podem ser a força motora para enterrar tudo? Eu não tenho noção se efetivamente vai ter uma investigação contra eles, não é?
o Toffoli tomou decisões efetivamente um pouco estranhas, até porque... Mas o próprio Supremo não precisava fazer essa manobra de mudar a relatoria para que as provas não fossem anuladas. Há decisões do Supremo dizendo que quando o juiz é suspeito e eventualmente essa suspeição não é contra, não causa prejuízo, não é nula, não são nulas as provas obtidas anteriormente. Portanto, há decisões do Supremo que poderiam ser tomadas, por exemplo, declarar suspeito o juiz, o ministro, sem receio algum de anulação das provas. Mas eu creio que o Supremo Tribunal Federal está sentindo a necessidade do que a Carmen Lúcia disse, do que nós todos estamos sentindo, não é? Que é a necessidade dessa recomposição, dessa confiança, e já se sentiu no primeiro momento que as tomadas de medidas do André Mendonça já nos tranquilizam um pouco. Veja o efeito imediato, esse efeito imediato mostra a necessidade que existe de recomposição de confiabilidade na probidade, na idoneidade do Supremo Tribunal Federal. É lógico que corre esse risco de eventualmente se apagar ou se tentar nulificar tudo que vem junto com o Banco Master, como aconteceu com a Lava Jato. Mas relembrando, a Lava Jato ela foi posta debaixo da mesa, mas as provas estão lá, ainda estão lá. Não podemos entrar nessa narrativa de que não houve uma das maiores corrupções que já existiram no mundo ocidental. Né? Então... Bem, professor, agradeço muito, viu, professor? O senhor dispôs da sua sexta-feira à noite conosco. E volte sempre, professor Miguel Reale Júnior, advogado, professor titular sênior da USP, ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso. Excelente final de semana, professor. Muito obrigado pelo convite, foi uma ótima entrevista. Obrigado. Muito obrigado. Bom, a gente vai entrevistar agora o deputado federal Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, que é relator da CPI mista do INSS, que foi alvo hoje de uma decisão favorável por parte do ministro André Mendonça, que permitiu o compartilhamento de dados da investigação do Master com a CPMI. Deputado Alfredo Gaspar, seja muito bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço. Jussara, contigo. Obrigada, boa noite, deputado. Deputado, queria saber do senhor qual é o impacto agora desse acesso a esses dados que foram liberados hoje pelo ministro André Mendonça. Vocês finalmente vão ter acesso aos dados bancários, telemáticos de Daniel Worcaro e do Banco Master. Qual é o impacto disso para a CPMI e quanto isso pode mudar, inclusive, o rumo? Haverá necessidade, inclusive, de estender o prazo dessa CPMI? Olha, primeiro, repudiar a decisão anterior do relator ministro Dias Toffoli. Nós somos uma instância constitucional legítima de investigação. Não havia pressuposto para essa retirada. A CPMI perdeu muito tempo sem acesso a esses dados. E espero que os dados forneçam elementos robustos daquilo que a CPMI está buscando, que é a recomposição na confiabilidade do sistema de previdência e o apontamento a todos que foram responsáveis por esse grande desvio. E é claro que nós não vamos passar ao largo da suposta compra de figuras importantes da República pelo senhor Worcaro. É isso. Deputado, a gente assistiu nos últimos dias uma disputa de protagonismo ali pela convocação e pelo convite do Daniel Worcaro, a convocação feita pela CPMI, aí um convite feito pelo senador Renan Calheiros para ir à Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, aí a CPMI antecipa o depoimento de Worcaro, que acaba sendo liberado e tudo indica que não irá. Qual é que efeito isso provoca? O que já parece ser uma disputa de protagonismo político na condução do caso? Eu não acho assim. A comissão parlamentar fez a primeira convocação para o senhor Worcaro no dia 5 de fevereiro, dentro daqueles pressupostos de investigação dos presidentes de bancos envolvidos
na questão dos consignados. Depois foi remarcado para o dia 19. Posteriormente, foi anunciado a chamada do senhor Vorcar através de um convite na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado no dia 23. O que ocorreu foi uma antecipação do dia 26 para a segunda-feira. E o pior de tudo, dentro desse contexto, foi a confirmação da não necessidade de comparecimento do senhor Vorcar, ou seja, Comissão Parlamentar de Inquérito tem cumprido o rito de investigação. Muitos apostaram na impunidade. Nós chegamos até a porta do presidente da República e em outros governos. Ninguém será poupado. E também estará nessa investigação o sistema financeiro, porque faz parte do escopo do grupo parlamentar que hoje tem essa obrigação de apresentar ao Brasil quais são os responsáveis pelos roubos contínuos a aposentados e pensionistas. Agora, deputado, para finalizar, o que te faz crer que a CPMI vai conseguir investigar a fundo, sendo que aliados tanto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto do presidente da Câmara, Hugo Mota, tinham relações muito próximas com o Daniel Vorcar e com a turma do Banco Master? Caio, eu não posso falar por nenhum outro integrante da CPMI. Eu posso falar sobre a minha relatoria. Tudo que estiver ao meu alcance será feito independente de quem seja o investigado. Eu não tenho investigado de estimação nem bandido de investigação. Mas nós temos tido, sim, na CPMI, a base do governo, muitas vezes blindando determinados investigados. Eu espero que isso não aconteça.